Fala galera, beleza? Tudo em paz? Tudo bem? Então, meu nome é Miguel Guimarães, para quem ainda não me conhece, e vamos continuar aqui com a nossa jornada, certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema bastante interessante, que é a aplicação de alguns índices de vegetação dentro da sua propriedade, na vegetação que você tem, no cultivo que você tem aí na sua propriedade. Então, esses índices de vegetação, eles são nada mais, nada menos do que algoritmos, certo? Que nós vamos aplicar as informações que são obtidas pelas câmeras que estão embarcadas em drones. Eu gosto bastante de salientar que nós estamos falando aqui de drones, certo? Mas essa tecnologia ela já está sendo muito utilizada, ela já vem sendo muito utilizada ao longo dos anos com imagens obtidas por satélites. É uma opção também, só que com a inserção do drone no mercado agrícola, nós vimos aí um nível de detalhamento muito maior, porque uma imagem de satélite ela vai conseguir ali representar para você uma área muito grande, então você vai perder o nível de detalhamento que você tem. Imagine que nós temos aí um satélite que não vai estar orbitando a sua localidade todos os dias, então você não vai ter como fazer essa avaliação de forma tão periódica, certo? Você vai ter uma influência muito grande ali da atmosfera, possa ser que um dia que esse satélite passe, que esse satélite ali esteja orbitando e capte essas informações, esteja nublado. E aí, estando nublado, você não vai conseguir esse tipo de informação. E com a inserção do drone, não. Você pode estar fazendo um sobrevoo ali, independente do dia. Você pode escolher o dia que você quer. Você pode aumentar ali a quantidade de vezes que você pode fazer, até mais de uma vez durante o dia, certo? E você tem um nível de detalhamento muito grande, muito interessante aqui para nós que trabalhamos com análise de cultivo. Por quê? Porque nós conseguimos chegar a uma resolução espacial milimétrica. Então, na maioria das vezes, ocorre na casa de centímetros, mas nós conseguimos sim chegar à resolução espacial milimétrica. E isso é muito interessante, porque você vai ter um detalhamento maior ali, você vai conseguir extrair muito mais informação do seu pomar. Então, essa é uma das vantagens de você estar utilizando os drones para poder estar fazendo e estar gerando esse tipo de informação. Quando nós trabalhamos com drone, nós temos essas informações graças à radiação eletromagnética, que ela pode ser artificial ou natural. No nosso caso aqui, nós temos uma grande fonte de radiação eletromagnética, que é o Sol, beleza? Que ele vai estar emitindo radiação e a radiação ela vai chegar à nossa superfície aqui, ela vai chegar às plantas e as plantas vão reagir de formas diferentes em função do seu estado nutricional, em função da sua saúde, em função do seu vigor. Nós temos algumas relações aí em termos de radiação, que você tem a absorção, você tem a refração, você tem a reflexão da radiação que vai estar chegando ali na sua planta. E essa relação, essa quantidade aí de radiação, certo? Ela vai variar, como eu falei para vocês agora, em função do estado e do vigor da sua planta. Com base nessa variação, você consegue fazer várias associações, você consegue fazer várias determinações aí dentro do seu pomar. E esses índices de vegetação são nada mais do que isso. Nós vamos aí pegar essas relações que nós vamos ter aí da radiação eletromagnética, certo? E vamos aplicar alguns algoritmos para poder fazer algumas determinações. Com a aplicação desses algoritmos, que são os índices, nós vamos conseguir destacar algumas informações que somente observando a imagem nós não conseguiríamos ver. Então, a maioria dos drones que nós utilizamos hoje, eles embarcam a câmera que capta informações ali no espectro do visível, certo? No RGB, então nós temos a banda vermelha, verde e azul, e nós conseguimos fazer várias determinações aí aplicando algoritmos a essas três bandas. Existem alguns drones com câmeras mais avançadas que captam radiação fora da fração do visível ali. Nós temos câmeras multiespectrais e temos algumas câmeras adaptadas que vão conseguir captar informações fora do espectro do visível e aí você tem um nível de detalhamento muito maior ainda aí da nossa planta, da nossa plantação. Nós temos que deixar bem claro que a utilização desse índice é apenas para destacar alguma informação que já está ali. E ela destaca de forma precisa e traz uma informação que muitas vezes você não ia conseguir enxergar.
É importante destacar, pessoal, que a aplicação do índice na imagem do drone, ela tem que estar sim associada a uma avaliação em campo, certo? Você vai conseguir, dependendo da sua cultura, fazer um destaque, fazer uma determinação com a aplicação do índice de vegetação de alguns problemas que podem estar acontecendo na cultura. E aí, você fazendo esse destaque, fazendo esse diagnóstico inicial, você pode sim ali indicar para o técnico ir a campo especificadamente naquele local e agir direto onde está o problema. Um exemplo bem interessante da aplicação de índice de vegetação é quando nós trabalhamos aí, quando nós temos alguns problemas com pragas e doenças e até mesmo problemas nutricionais da planta que provocam a clorose das folhas. Eu já falei aqui em outro momento, mas a clorose das folhas ela é característica ali porque a planta vai perdendo aquela coloração esverdeada, certo? E vai ficando com a tonalidade mais amarelada. Então isso ela é visível na imagem comum, é sim. Mas quando você aplica o índice de vegetação, você tem um nível de detalhamento maior. Então possa ser que o nível de clorose não esteja tão elevado quando você visualize ali a olho nu apenas na imagem, certo? Dentro do RGB, mas quando você faz a aplicação desse nível, você consegue destacar e consegue indicar o nível ali, o grau de intensidade daquela clorose ali na sua planta. Essa clorose pode ser causada, como eu já falei, por várias situações aqui, seja um efeito nutricional, uma incidência de praga, uma incidência de doença, e com base nesse tipo de informação, você vai ali fazer toda uma logística para descobrir o que é e mitigar ali esse problema. Já existem alguns trabalhos, algumas aplicações, certo? Bem práticas e bem interessantes, da aplicação desses índices de vegetação em função ali para poder fazer o diagnóstico de problemas nutricionais ali, principalmente com nutriente do nitrogênio em diversas culturas. Essa aplicação é bem interessante porque esse nutriente ele é um nutriente que ele vai refletir bastante no desenvolvimento vegetativo das plantas e com isso, como o índice ele vai determinar esse tipo de informação, né? Ele vai determinar ali o desenvolvimento vegetativo, ele vai determinar o vigor da sua planta, você consegue fazer algumas relações entre o índice de vegetação e a quantidade de nutriente ali que você teria que aplicar ou que a planta absorveu, ou seja, a eficiência ali daquele sistema de absorção e utilização daquele nutriente. Então isso é bem interessante e a gente consegue fazer várias associações aí com aplicações desses índices. Existem vários índices, nós vamos ver aqui, nós vamos aplicar mais para frente aí alguns índices na prática, mas só a título de informação nós temos o NDVI, que é o índice de vegetação por diferença normalizada, que ele é um índice que ele atua não só ali na faixa do visível, então para você fazer a aplicação desse índice, você vai ter sim que ter uma câmera que capte ali um pouco fora do visível, no infravermelho próximo, certo? Nós temos o NDRE, que é a diferença normalizada do vermelho próximo, que é uma variação aí do NDVI, que também vai buscar informações fora da fração do visível. Nós temos o VARI, que eu sempre gosto de falar que é um índice mais democrático, porque ele usa apenas a informação dentro da faixa de visão ali, do visível, então você vai ter apenas com a câmera RGB, você consegue fazer a determinação do VARI e você consegue trazer muita informação interessante. Nós temos o ENDVI também, que é o índice de vegetação por diferença normalizada realçada, que ela vai realçar algumas informações ali, seja ela de solo exposto, seja ela do vigor da sua planta. Todos esses são variações que nós temos aí do NDVI, certo? E cada um vai se ajustar aí conforme a sua necessidade. O interessante é que você faça a aplicação dos índices e você veja qual se ajusta melhor ao que você está querendo determinar. Um exemplo bem claro é o índice VARI. Ele vai determinar o quão verde está a sua vegetação. Então, com base nessa informação do quão verde está a sua vegetação, você consegue fazer uma associação ali ao índice de área foliar, a quantidade de folhas que tem ali, se ela está bem desenvolvida ou não, com base nessa quantidade aí de verde que tem na sua imagem.
e várias outras associações que nós podemos estar fazendo também. Então, você tem que definir o que você quer de informação para aí sim definir qual índice você vai estar utilizando. Lembrando que quando nós falamos aqui de drones com câmeras mais simples, que são câmeras que só vão captar ali dentro do espectro na fração do RGB, na fração do visível, você vai ter um leque menor de aplicação de índice, certo? Mas nós temos o VARI, como eu já falei aqui para vocês, que ele é muito interessante, ele traz resultados muito legais aí e bem aplicáveis para você conseguir resultados expressivos aí de análise do seu cultivo.